Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que na verdade quem me trouxe foi meu filho Enzo. E eu achei bem interessante compartilhar com vocês porque é bem pertinente para o nosso dia a dia. Olha que interessante, outro dia eu estava conversando com ele e a gente estava falando sobre praticar, a conversa, a língua em inglês, porque ele já estudou bastante sobre isso, e ele tem facilidade, ele fala muito bem, ele compreende muito bem, ele lê em inglês perfeitamente, acho que a gramática dele é até melhor que a minha, e a gente estava falando sobre isso, e ele fez uma pergunta para mim: papai, quando eu estou sozinho, conversando comigo mesmo, praticando comigo mesmo, nos meus pensamentos, ou mesmo as práticas da linguagem conversacional em inglês, para mim sai com muita fluência, com muita facilidade. Mas quando eu estou falando com as pessoas, eu não falo com a mesma perfeição, com a mesma facilidade quando eu pratico sozinho. Qual é a diferença, papai? Por que acontece isso? Eu falei assim, bom, quando você conversa com outras pessoas, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que eu posso errar, eu posso falhar, e eu acho que as pessoas não vão gostar. Eu perguntei, se você falhar ou errar, o que vai acontecer? Certamente meus amigos vão tirar sarro de mim, vão zoar comigo. Falei, tá vendo? A nossa mente, ela é projetada para nos proteger dos riscos e ameaças. Então, enquanto você pensar nos julgamentos, e pressupor daquilo que pode acontecer, das coisas ruins que pode acontecer, dos erros, das falhas, ou até mesmo dessas brincadeiras, o pessoal rindo de você, você vai ocupar sua mente com esses pensamentos enquanto você tenta falar aquilo que tem que ser expressado. Então, imagina, sua mente está lá pensando exatamente na gramática, nas palavras, em como falar, e tudo que é relacionado ao idioma inglês. E ao mesmo tempo, a sua mente está sendo ocupada por outros pensamentos, dos julgamentos, das falhas que podem ocorrer, dos fracassos, ou mesmo das pessoas que podem rir de você ou zoar com você. Então, imagina, a sua mente está aqui com muito mais pensamentos. Enquanto você estiver coberto de tantos pensamentos, você pode sim ter menos performance. Você vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de falar uma palavra e não vai sair com tanta facilidade e fluência como você pratica sozinho, certo? Mas isso é natural da nossa mente. Enquanto você ficar preocupado com isso coisas ruins que pode acontecer, naturalmente vai acontecer isso. Você vai ter bloqueios, inseguranças dentro de você e você não vai conseguir se expressar da forma como você queria, certo? Mas eu perguntei, bom, agora pensa no seguinte, se você tivesse numa situação de vida ou morte, e você tem que se expressar em inglês, você vai preferir sofrer ou você vai preferir sobreviver e falar de qualquer jeito? Então depende também do propósito, alinhado aos valores, qual é o resultado que você quer. Porque, no fundo, falar ou realizar alguma coisa, ela depende de um propósito, do resultado que você quer alcançar. Porque enquanto você ficar preocupado apenas com os bloqueios, você não vê um resultado que pode te potencializar e motivar você a superar esses bloqueios. Certo? Então a gente tem que tirar da frente e colocar um propósito fixo. Bom, no fundo eu quero praticar, eu preciso praticar, porque é assim que minha mente vai ter mais facilidade, mais repertório para me expressar nessa língua que não é a nossa língua nativa, inclusive. Mas eu falei também uma outra coisa. Eu falei assim, bom, poxa, a gente também erra falando em português, que é a nossa língua nativa. Por que a gente não pode errar falando uma outra língua? Então, a gente também tem essa. Qual é a diferença de você errar falando em português ou errar falando em inglês? As pessoas podem rir de qualquer jeito, vão tirar sarro de você de qualquer jeito. Mas, às vezes a gente tem esse julgamento interno de que a gente quer ser melhor nessa outra língua. Bom, então seja melhor também nessa língua nativa. Ou
Esquece esse julgamento interno, porque no final das contas as pessoas vão te compreender. Mesmo falando errado, elas vão compreender o contexto. Então, esse julgamento interno, dessa autocrítica, do que a gente tem que falar melhor, né, essa língua, etc., é que acaba também nos comprometendo. Então, de novo, falei do propósito alinhado ao valor, mas também falei agora dos julgamentos que a gente tem, tanto daquilo que a gente acredita que vai acontecer de ruim, né? E eu sempre falo, o que de melhor pode acontecer, mas também você pode pensar, o que pior pode acontecer, porque qualquer um desses dois lados, se você praticar, só assim você vai saber se você acertou ou não. E só assim você vai poder utilizar desses erros e essas falhas para você aprender e fazer diferente, fazer melhor. Então utilize talvez esses erros e falhas que pode acontecer naturalmente. E eu falei para ele, até hoje acontece comigo. Assim como eu posso errar falando português, eu também posso errar falando inglês. Mas o importante é eu me expressar. E quanto mais praticar, obviamente, mais facilidade eu vou ter, ou falar diferente talvez. Sim? Com mais repertório de palavras, né? E às vezes até eu desrespeito a gramática em inglês, mas quantas vezes a gente não desrespeita a gramática em português, não é verdade? Bom, agora, de qualquer forma, isso não impede da nossa mente involuntariamente continuar nos protegendo, querendo nos proteger dessas ameaças dos julgamentos externos, né, das coisas ruins que podem acontecer. O que eu posso fazer? Vou dar aqui uma dica de ouro para todos vocês. Para a gente diminuir esses pensamentos, os julgamentos externos, a primeira coisa que a gente tem que fazer, sabe o que é? Parar nós mesmos de julgar ou julgar a nós mesmos principalmente com a nossa autocrítica. Porque enquanto involuntariamente, estou falando que assim, não estou dizendo que você julga, né, propositalmente, mas isso é involuntário, é natural do ser humano. Mas quanto mais você julga os outros ou julga a si mesmo principalmente, você cria um estímulo também antagônico dentro da sua mente de que os outros também podem te julgar. Da mesma forma que você julga, os outros também podem julgar. Então você cria uma pressuposição de que as pessoas vão te julgar. Então, quanto menos você julgar a si mesmo ou aos outros, menos serão também os estímulos de pensamentos que as outras pessoas podem te julgar. E ao mesmo tempo você vai aumentar a confiança de si, a segurança de si. E você vai ter mais liberdade de se expressar. Ok? Mesmo falando errado. Agora, por que eu falei tudo isso? Não é só para quem quer aprender a se expressar numa outra língua, mas também serve para qualquer situação que você tem um bloqueio, que são esses pensamentos de julgamentos que você tem. Por exemplo, falar em público. Quantas vezes a gente deixa de falar porque a gente teme o julgamento dos outros? Ou mesmo para os practitioners de plantão, quantas vezes eu percebo que vocês não praticam as ferramentas, não utilizam as técnicas, porque tem receio do julgamento das pessoas, ou receio de errar, inclusive, receio de falhar do seu julgamento interno, da sua autocrítica. Porque você tem que fazer perfeito, como o Glauco ensinou, a vírgula, etc., o roteiro completo. Lembra que eu falei, não tem certo, não tem errado, apenas um resultado. O mais importante é utilizar o TOTS. Testa, opera, testa, saída. Sim? Então, quem sabe você possa utilizar também dessa experiência ou dessa explicação que eu falei sobre os receios de julgamentos e como que a gente pode lidar com isso para também você superar qualquer outros bloqueios que impedem você de conquistar aquilo que você deseja. Tudo bem? Bom, eu espero ter contribuído de alguma maneira. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos. Gratidão.